Olá, eu sou o pastor Daniel Nogueira, da Igreja Batista Fonte, em Morungaba, e gostaria de fazer uma pergunta para você. Que tarefas importantes você planeja realizar no ano de 2021? Depois de um ano de 2020 que nos surpreendeu, muitos planos e projetos fracassados por causa da pandemia, a gente se sente um pouco frustrado com planos de tarefas. Ficamos com receio de pensar em qualquer coisa para o ano seguinte. E temos realmente que pensar bem, principalmente que tarefas são realmente importantes, que podem ser executadas, que não vão trazer frustração, que são possíveis de ser realizadas para o ano de 2021. Eu quero refletir sobre isso com você, retomando nossa série de estudos bíblicos na carta de Paulo aos Colossenses e continuando de onde paramos na mensagem anterior, olhando para uma tarefa específica extremamente importante para o apóstolo Paulo. Nós encontramos essa tarefa que ele realizava no capítulo 1 de Colossenses, o versículo 23, quando diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu destaco o final do versículo. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A tarefa para a qual eu chamo a sua atenção é a tarefa de anunciar a mensagem, o Evangelho da reconciliação com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Se você já conhece essa mensagem, já se apropriou dela, que tal pensar em fazer dessa sua tarefa, entre tantas outras, para o ano de 2021? O que está acontecendo aqui nessa parte da carta de Paulo é que ele está explicando verdades maravilhosas da reconciliação com Deus pela fé em Cristo, refutando ensinos falsos que estavam sendo espalhados na igreja de Colossos, como também em nossos dias. E do versículo 21 até o versículo 23, Paulo basicamente lembra a nós cristãos alguns fatos. Primeiro, todos nós estamos em conflito com Deus e em ruptura com Deus por causa dos nossos pecados e precisamos ser reconciliados com Ele. Em segundo lugar, ele explica que o próprio Deus toma a iniciativa de se reconciliar conosco e nos reconciliar com Ele mesmo. E então Ele nos reconcilia por meio do Filho dele, o seu único Filho que Ele entregou para morrer pelos nossos pecados. E assim é que Deus nos aceita em sua presença e nos transforma por meio de Cristo Jesus. E então Paulo vai dizer: a minha tarefa é anunciar essa mensagem. Por isso ele diz: esse é o Evangelho, essa é a mensagem da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu quero gastar uns minutos com você observando e fazendo algumas considerações sobre essa tarefa tão preciosa de anunciar o Evangelho da reconciliação, olhando para esse versículo. Primeira consideração é a urgência de se anunciar essa mensagem, a urgência do Evangelho. As palavras que Paulo diz aqui no versículo 23 são o Evangelho, as mensagens que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos. A palavra proclamar aqui é pregar, anunciar, e tem o sentido não de dizer qualquer coisa de qualquer jeito, sem preocupação alguma. É proclamar como um arauto, é fazer um anúncio formal e solene, urgente, necessário. A ideia dessa palavra usada no mundo antigo é de uma autoridade que está comunicando algo importante e que precisa ser escutado com atenção, porque é algo urgente que precisa ser obedecido. Nós ouvimos ano passado, em 2020, uma porção de notícias urgentes, mas sem dúvida a mais alarmante de todas foi: fique em casa. Alguns até suspeitaram depois se era realmente necessário fazer essa quarentena, mas era uma mensagem urgente: cuidado, tem um vírus letal por aí, temos que ficar em casa. O fato é que no final do ano nós somamos no mundo 80 milhões de infectados e 2 milhões de mortes. A notícia do Evangelho, ela é ainda mais urgente do que o alerta da Covid-19. E nós temos que assimilar esse senso de urgência do apóstolo Paulo, esse senso de urgência evangelística.
É tão urgente porque as pessoas estão separadas de Deus, estão perdidas em seus pecados, mas podem e devem ser reconciliadas com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e crendo nele. Seus familiares, seus amigos, seus vizinhos que ainda não creram em Jesus precisam com urgência ouvir essa mensagem. A primeira consideração é a urgência do Evangelho. A segunda consideração dessa tarefa é a universalidade do Evangelho. Por universalidade eu quero dizer o seu alcance global. Ninguém fica excluído da possibilidade, do privilégio de ser alcançado. O Evangelho é para o morungabense, é para o paulista, é para o indígena, é para o sertanejo da Bahia, é para os universitários, é para todos. Primeiramente, esse Evangelho é conhecido e provado de forma pessoal. O apóstolo Paulo diz aqui: não se afastem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Então, em primeiro lugar, eu ouço e me aproprio. Mas eu preciso entender que, apesar de eu ter recebido e me apropriado, o Evangelho, essa notícia não é só para mim, ela é democrática, é para todo mundo. Por isso Paulo diz: este Evangelho vocês receberam em Colossos, mas ele tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Essa palavra mesmo, proclamar, tem a ideia de publicar abertamente para que todos possam ouvir. E é fato que já no primeiro século, os grandes centros do Império Romano já tinham recebido a mensagem do Evangelho. Estava acessível a todos e agora havia chegado em Roma, de onde Paulo está escrevendo essa carta para os colossenses e para o mundo todo. Nós podemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24, quando ele diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso remove toda e qualquer barreira de raça, cor, geografia, idade, língua, tribo. Apocalipse 5:9, o louvor ao Cordeiro é registrado nas seguintes palavras: pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. As boas novas da reconciliação não são para alguns, não são para privilegiados, é para toda a humanidade. É uma mensagem sem fronteiras. Eu convido você a desejar que o Evangelho chegue aos que estão perto de você, inclusive aqueles de quem você não gosta. Eu incentivo você a desejar que o Evangelho chegue também aos que estão longe de você, mesmo que você não os conheça. Não somente deseje, mas trabalhe por isso, porque o Evangelho é uma mensagem universal. Em primeiro lugar, é uma mensagem urgente. Em segundo, é uma mensagem universal. Em terceiro lugar, o Evangelho possui uma eficácia ilimitada. O Evangelho, e só ele, é um bálsamo eficaz para todos os corações, todas as necessidades, todas as angústias, em todos os lugares, em cada canto do mundo, para todas as pessoas. Por isso Paulo fala que os colossenses não deveriam se afastar da esperança do Evangelho proclamado a todos que estão debaixo do céu. A ideia é que todas as pessoas que estão nessa terra igualmente necessitam dessa mensagem eficaz que transforma, cura, restaura e perdoa. Os anseios e sofrimentos humanos estão por toda parte. Portanto, é por toda parte que o Evangelho deve ser levado. E ele satisfaz de forma cabal, completa e de forma legítima os mais íntimos desejos e anseios do coração. É uma mensagem para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu digo a você que o Evangelho, a boa nova da reconciliação, é a esperança que as pessoas ao seu redor mais necessitam. Recentemente eu soube de uma jovem que confessou que ela escolheu um caminho de vida sexual da homossexualidade. E ela escolheu trilhar este caminho conforme a nossa sociedade tanto tem propagado, mas ela admitiu que se sente insatisfeita e que tem ódio de si mesma por viver dessa forma. E o Evangelho é eficaz para esse tipo de gente e para todo tipo de gente. Ele tem uma eficácia universal. O Evangelho, então, é uma notícia urgente, uma notícia global, é uma mensagem que tem eficácia sem limites
E a quarta consideração é que o Evangelho é de nossa responsabilidade enquanto mensagem a ser propagada. É a responsabilidade de anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz, eu imagino Paulo batendo no peito e dizendo: este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro significa diáconos, servo do Evangelho. Ele não usa o Evangelho em benefício próprio. Não é o Evangelho que serve a ele, é ele quem serve ao Evangelho. E isso implica, entre outras coisas, o dever que ele tem de anunciar, falar e proclamar. E o Senhor Jesus Cristo encarregou todos os seus seguidores, todos os seus discípulos com essa tarefa. Em Marcos 16:15 nós lemos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão e preguem. Sabe, o Evangelho é algo precioso, é um bálsamo, é uma cura, é um remédio e nos traz grandes benefícios incalculáveis. Mas temos que tomar o cuidado de não tornar esta mensagem um bem de consumo pessoal. Como muitos cristãos têm pensado hoje em dia: bom, deixa eu ver o que está sendo pregado para saber o que eu ganho com isso. Será que vai me fazer sentir melhor? Sim, você tem muito a ganhar com o Evangelho. Sim, você vai se sentir muito melhor com o Evangelho. Mas ele também é uma mensagem que, a partir do momento que você recebe, ela deve ser propagada por você e você tem essa responsabilidade, como Paulo tinha. Em quinto lugar, a quinta consideração, eu destaco o privilégio que nós temos de pregar o Evangelho. Paulo se vê como um privilegiado de ministrar esse Evangelho, de ser um diácono desse Evangelho. Ele vê essa como uma tarefa honrosa e não uma vergonha. Quando ele diz: deste Evangelho eu me tornei ministro, ele está mostrando um coração que experimentou algo maravilhoso, se reconciliou com Deus pela fé em Cristo. Paulo, que era um grande inimigo de Cristo e dos cristãos, e de repente ele é reconciliado pela graça. Agora ele tem o privilégio de ter um coração missionário, e é com orgulho que ele anuncia essa mensagem. Ele deseja que essa mensagem avance na prisão onde ele estava, nas cidades por onde ele passava, com os reis e governantes com quem ele conversava. Ele deseja e tem o orgulho de ver essa mensagem conquistando mais e mais pessoas para Cristo. Nós estamos numa época em que se reivindica o orgulho de muitas coisas e se propaga o orgulho por muitas coisas. O orgulho gay, o orgulho de ser mulher, o orgulho de ser negro, o orgulho de ser oriental. Eu digo para você que o verdadeiro motivo de orgulho é qualquer um de nós sermos reconciliados com Deus pela fé em Cristo e nos tornarmos embaixadores dessa reconciliação. Nós precisamos nos lembrar do que Paulo diz em Romanos 1,14: não me envergonho do Evangelho, não me envergonho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como ter vergonha ou qualquer outra indisposição de anunciar essa mensagem que é tão poderosa e tão maravilhosa e que nós mesmos em primeira mão já experimentamos? Tenha então este privilégio e tenha isto como um privilégio, anunciar essa mensagem. A sexta e última consideração que eu quero fazer é da capacitação para anunciar o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz que ele se tornou ministro do Evangelho, significa, como já vimos, que ele se vê como um diácono, e o diácono era alguém que realizava tarefas designadas por um patrão, e esse diácono, contratado por seu patrão, era plenamente capacitado e recebia todas as condições para cumprir a sua tarefa. Nós podemos nos lembrar da parábola dos talentos, que Jesus contou, está registrada em Mateus 25,14, em que um patrão recruta os seus empregados e entrega a eles talentos. Cada talento basicamente era uma soma de dinheiro em uma determinada quantidade de moedas e que tinha um determinado peso específico. E a parábola conta que o patrão deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, e diz que a cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. Cada trabalhador, na parábola, recebeu tudo o que era necessário para cumprir sua tarefa.
Cada um recebeu uma quantidade de talentos de acordo com a sua capacidade para fazer render, multiplicar, para dar lucro ao seu patrão. Deus nunca pede para nós nada que não possamos fazer na dependência dele. Deus não nos pede nada para o qual ele não nos capacite de antemão. Se nós achamos que podemos cumprir a tarefa de anunciar a mensagem da reconciliação por nós mesmos, nós vamos fracassar. Nós temos que depender do Senhor e daquilo que ele nos dá. E de fato Jesus prometeu e concedeu o poder necessário para cumprir a tarefa. Esse empreendimento global de testemunhar sobre ele. Em Atos 1:8 nós lemos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e esse poder, disse Jesus, fará de vocês minhas testemunhas em toda parte. O Espírito Santo já nos foi dado como aquele que nos capacita de todas as formas para essa tarefa. É o Espírito Santo quem confirma que somos filhos de Deus, nos dando convicção para testemunhar. É o Espírito Santo quem coloca compaixão em nosso coração. É o Espírito Santo quem toca nas pessoas ainda não alcançadas para que nos escutem. É o Espírito Santo que nos guia no caminho da palavra para que sejamos fortes para pregar. É Ele que nos corrige, nos encoraja através da igreja, do corpo de Cristo, dos nossos irmãos e irmãs. Nós somos sim ministros plenamente capacitados para a tarefa de anunciar o Evangelho. E essa é a tarefa, meu querido, minha querida, que realmente vai valer a pena você cumprir neste ano de 2021. Anunciar a boa nova da reconciliação com Deus pela fé em Cristo. E guarde essas considerações. Essa é uma tarefa urgente, é uma tarefa global que abrange todos, é uma mensagem que é eficaz para todos e que é a cura para todos. Essa mensagem nós temos a responsabilidade e o privilégio de proclamar, e somos também capacitados para proclamar. Algumas coisas práticas com as quais você pode se envolver e sugestões que eu tenho para você. Apoie a obra missionária esse ano de forma intensa. Acompanhe de perto as notícias daqueles missionários que estão pregando o Evangelho em lugares não alcançados. Contribua com essas pessoas, fazendo suas ofertas. Ore diariamente por esses irmãos e irmãs que estão no mundo afora anunciando o Evangelho. Uma outra sugestão que eu dou a você nesse ano: faça uma lista de oração e uma lista por pessoas. E nessa lista você vai colocar pessoas que ainda não foram reconciliadas com Deus pela fé em Cristo, ainda não se converteram. Coloque o nome dessas pessoas nessa lista e ore por elas diariamente ao longo do ano. Talvez você pode estabelecer uma meta para 2021, por exemplo, falar de Cristo a pelo menos uma pessoa por semana, ou uma pessoa por mês, ou quem sabe falar de Jesus para pelo menos uma pessoa todos os dias. Uma outra meta que você pode estabelecer é convidar ao menos uma pessoa para ir com você aos cultos semanalmente. Você imagina o que poderia acontecer com a sua igreja se você tivesse o compromisso de até dezembro de 2021 multiplicar-se em mais um? Você lutar, trabalhar, esforçar-se, orar esse ano por alguém que você planeja trazer para a igreja e trabalhar nisso o ano todo até vê-la com você servindo a Cristo no final do ano. A nossa igreja dobraria de número e você vai poder olhar para esse princípio que vimos da palavra de Deus e dizer: que bom, que privilégio me dedicar a essa tarefa de proclamar o Evangelho. Guarde isso com você. Essa é a tarefa que realmente vai valer a pena em 2021. Anunciar a boa nova da reconciliação com Deus pela fé em Cristo. Eu gostaria de fazer uma breve oração com você, colocando isso diante do Senhor. Pai, te louvamos por nos ter alcançado por meio do teu Filho Jesus e por nos ter dado o privilégio, a capacidade, a responsabilidade de anunciar esta mensagem aos que estão ao nosso redor. Nós sabemos que essa é uma mensagem urgente, poderosa, que é para todos e é eficaz para todos. Possamos, ó Deus, com o poder e a ajuda do teu Espírito, levar a mensagem de Jesus
a todos que estão ao nosso redor e aos que também estão distantes. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.